mundo há cada vez menos espaço para áreas verdes. Uma forma de inserir a natureza nas grandes cidades é através da criação de jardins verticais. As peças de jardinagem, que ao invés de ficarem no chão, ficam instaladas em paredes. No Ambiente por Inteiro de hoje, nós vamos falar sobre este tipo de jardinagem e seus benefícios para o meio ambiente e para a população. Os jardins verticais, eles são sistemas que foram construídos para a gente colocar uma variedade grande de plantas em lugares pouco acessíveis, como parede, ou às vezes um lugar até que onde não tem parede, a gente pode criar um sistema de estrutura onde a gente pode alocar essas plantas e a gente desenvolveu um sistema onde as plantas se adaptam muito melhor. Hoje a gente encontra jardim vertical tanto de vaso em meia-lua, onde você pode fixar direto na parede. Você encontra alguns sistemas de floreiras de plástico, onde a gente põe uma camada e aí a gente vai também colocando na parede. Sistemas de cerâmica ou até de concreto, que aí são como se fosse uma parede estrutural mesmo, onde a gente pode colocar essas plantas, e o sistema de manta, que é o que a gente trabalha, que na verdade ele é um conjunto de feltros imputrescíveis, que eles retêm água, e a gente não coloca solo daí. As plantas elas conseguem enraizar direto nessa estrutura de feltro, né? E elas se desenvolvem ali elas encontram todo um ambiente ideal para elas crescerem. Além dos modelos, os jardins verticais são divididos em diferentes escalas e linhas, como corporativas e residenciais. O jardim vertical ele pode ser instalado tanto numa escala residencial de uma varanda, por exemplo, quanto num espaço de um prédio público ou um prédio privado. A gente tem aí jardins verticais instalados no Hospital do Coração, no Hospital Sírio-Libanês, que tem mais de 1.000 metros quadrados, né, de área. Temos aí no Carrefour, então você vê que tem muitos supermercados, hotéis, hospitais, lojas, que quando colocam um jardim desse na frente da edificação, acaba gerando um marketing involuntário, né, que para os dias de hoje ele é essencial. A gente tem que mostrar que realmente a gente é amigo do meio ambiente. E na escala residencial é super possível também, ao invés de você comprar um vaso grande com uma planta grande, para decorar o seu apartamento, você pode colocar aí 2 metros quadrados de jardim vertical na parede, que vai substituir o seu vaso e vai ter mais ou menos o mesmo custo. Mas afinal, como é possível e o que é preciso ter para instalar um jardim vertical? Em primeiro lugar, a gente vê a parede, se a parede tem condições de aguentar o peso do jardim. O nosso jardim é o mais leve do mercado. Ele pesa somente 10 quilos por metro quadrado e vai para 40 quilos quando ele fica saturado de água e plantado, né? Então basta você colocar uma fixação de alumínio na parede e instalar esse painel nessa fixação. E daí a gente planta. Mas o essencial é que a gente tenha um sistema de irrigação automatizado. A gente pede um ponto de água, né? Porque as plantas elas necessitam basicamente de luz, adubo, que é o fertilizante, e água. E a gente já desenvolveu um sistema onde, junto com a água, a gente já coloca todos os adubos necessários que a planta vai comer.
e a gente sempre exige que, se não for um ambiente externo onde a planta vai receber uma quantidade de luz necessária para ela, a gente recomenda o uso de lâmpadas de LED de fotossíntese, que aí elas imitam o comprimento de onda do sol e permitem que a planta faça toda a fotossíntese dela. Por conta do sistema de cultivo hidropônico que mistura água com nutrientes, algumas plantas não são indicadas para o jardim vertical. Tem algumas plantas ornamentais que não vão muito bem, mas a maioria vai muito bem, né? E com relação às comestíveis, o ideal é a gente plantar plantas perenes. Por exemplo, se a gente planta um manjericão, a gente vai tirando só a pontinha do manjericão para levar para a cozinha. Então a raiz dela fica lá. Agora, se a gente planta um alface, que é uma planta de ciclo curto, ou seja, você tem que colher ela com 30 dias, 40 dias, então isso é ruim, porque você vai ter que tirar ela de dentro do feltro e a raiz já vai estar enraizada no feltro, você vai estragando o material com o tempo. Vai demorar um pouquinho, mas com o tempo de sempre ficar arrancando, você pode estragar o material. Ou você pode ter um jardim vertical de ervas e temperos. Dá para plantar alecrim, manjericão, manjerona, e até aquelas flores para decorar salada e comer também, que são as capuchinhas, amor perfeito. Então é possível também. O jardim vertical exige cuidados e manutenção, assim como o jardim convencional. Quando você vai comprar um jardim vertical, você tem que se perguntar a mesma pergunta se você fosse comprar um cachorro. Eu vou cuidar desse ser vivo? Porque na verdade é um ser vivo. São aproximadamente 25 plantas adultas por metro quadrado. Então se você for fazer um jardim de 10 metros quadrados, você vai ter que comprar 250 plantas, porque o plantio ele é muito adensado, diferente de um jardim no chão que você consegue espaçar um pouco. E tem também a colocação de toda a irrigação com o sistema de fertirrigação, que é você colocar o adubo junto, né, para você facilitar a manutenção. Então tudo isso encarece um pouquinho mais. Se for em altura, então, encarece mais ainda, porque o funcionário tem que trabalhar pendurado de rapel, numa cadeirinha de pedaleira ou numa plataforma articulada. Isso tudo encarece um pouquinho mais. As técnicas utilizadas durante a produção e instalação do jardim vertical são diretamente ligadas à sustentabilidade. O viveiro da Vertigarden não é necessariamente de produção de plantas. Nós compramos as plantas de parceiros que têm uma qualidade fitossanitária boa, né? E o que nós fazemos? Nós pegamos essas plantas para repicar aqui e plantar nos painéis para já levar tudo plantado. Porque a gente enxerga a sustentabilidade não somente na colocação de um jardim vertical na parede. Eu coloquei um jardim vertical, então eu sou sustentável. Não, isso para a gente não tem nada a ver. A sustentabilidade está nos processos, nos meios para se atingir a proposta que é a de um jardim vertical. Então se a gente consegue plantar tudo no viveiro e já levar as placas plantadas para o cliente, a gente não faz sujeira, a gente não dá estresse na planta, porque a gente consegue acompanhar a planta nos primeiros dias aqui, então tem menos mortandade de plantas, e o cliente fica feliz porque não faz sujeira na casa dele. E o funcionário mais feliz ainda, porque faz a maioria do serviço aqui, então ele está perto da família. Se ele tem que viajar para São Paulo para instalar um jardim, e o jardim já vai plantado, a instalação é muito rápida e eficiente, então logo ele já está de volta para casa. Com cidades cada vez mais aglomeradas, os jardins verticais são a promessa de levar mais verde e saúde para todos. Hoje o mundo ele cresceu, a população aumentou muito, então a gente tem uma verticalização das cidades. Então as pessoas cada vez mais elas estão morando em apartamento ou elas estão morando numa casa menor onde elas não têm muito espaço e elas acabam rodeadas por muro, por parede, só concreto, e acaba que elas não têm espaço para colocar um vaso ou para fazer um jardim, um canteiro. Então a gente veio com a tecnologia do jardim vertical justamente para facilitar a vida das pessoas. Então elas podem ter um jardim sim, mas a gente acomodou esse jardim na parede. Você está em contato com as plantas diariamente, isso muda a energia do local. Seja no ambiente residencial com a sua família, que você vai pegar o seu filho para fazer uma poda, para sentir o cheiro de uma flor, ou seja no ambiente corporativo, que os funcionários vão se sentir muito mais leves, né, trabalhando num ambiente gostoso,
né, e que esteticamente tenha todo esse verde. Aumenta a qualidade de vida, conforto térmico, acústico da casa. Fora que assim, né, é comprovado, se você tem outros seres vivos, não necessariamente animais, né, pessoas, mas as plantas, as pessoas elas tendem a ser mais criativas, serem menos estressadas, relaxarem mais, se sentirem mais confortáveis em casa. Então acho que os ganhos são muitos. Este foi mais um Ambiente por Inteiro. Se você quiser conferir esse ou outros programas da TV Unimap, acesse as nossas redes sociais ou nosso site, tvunimap.com.br. Tchau e até a próxima!